Olá, boa noite a todos. Eu sou Everton Ferreira, do Táxi Acessível Piracicaba. Obrigado a todos que estão entrando aí, que vão participar com a gente dessa live. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, essa live está sendo gravada no Facebook, mas a nossa intenção depois é de reproduzi-la também no Instagram e deixá-la disponível no nosso YouTube, Táxi Acessível Piracicaba. Gostaria de agradecer a nossa amiga a doutora Silvia Scarasati, que é psicóloga clínica. Ela vai estar participando com a gente hoje, vai nos ajudar a tratar desse tema que é tão delicado e tão presente na nossa vida, né? Essa situação do luto. Vamos lá, gostaria de convidar vocês a conhecer a nossa página do Táxi Acessível Piracicaba, www.taxiacessívelpiracicaba.com.br. Lá dá para você ver um pouco mais do nosso trabalho, saber tudo que nós oferecemos enquanto serviço, como é o carro adaptado para transporte de cadeirantes e também para conhecer os nossos motoristas e tendo também um resumo do perfil de cada um. Gostaria também de convidá-los para conhecer o nosso Instagram. Lá a gente coloca as coisas do cotidiano, algumas dicas e às vezes realizamos também algumas promoções pelo Insta. Então esses são os nossos canais. Agradeço a todos que estão aqui conosco hoje. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Everton. Tudo bem e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Muito obrigado por mais uma vez estar com a gente. Eu que agradeço o convite novamente. Jussando aqui. Vamos lá, doutora Silvia Scarasati. Vou deixar a senhora se apresentar, porque eu acho que é mais fácil. Eu vou falhar se eu for falar tudo. Nossa, tá. Acho que o pessoal acho que até me conhece, né, que está entrando agora. Meu nome é Silvia, sou psicóloga clínica. Faz pouquinho tempo, né, Everton? Faz 37 anos, então faz pouco tempo. Tá. Amo o que eu faço, é um trabalho que eu adoro. Tá? Tenho clínica desde que eu me formei, gosto demais do que eu faço. Eu tive outras atividades também conjuntamente, né? E Aham. especialização, trabalho com regressão de memória, tá? Que o pessoal mais me conhece por terapia de vivências passadas, né? E eu também tenho especialização em tanatologia, que é estudo sobre o luto, que é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Um pouco Sim, sobre luto, tá? Que é um assunto que as pessoas às vezes têm muito receio, até de entrar no site, viu? Até de curtir, as pessoas às vezes têm receio, viu, Everton? pois é. É um assunto Mas que é é um pouco muito comum. delicado e meio tabu ainda, né? Muito tabu, muito tabu. Tabu até mesmo para médicos, né? Que há pouco tempo que faz parte do currículo das faculdades de medicina a morte. Porque mesmo os médicos, eles não são treinados para trabalhar com a situação de morte, a situação de perda dos seus pacientes. Sim, sim, Então, imagina o quanto deve ser, além de tudo, o quanto está difícil para eles, nesse momento, lidar com essa situação. Está sendo com muito, muito certeza. complicado. Porque às vezes até falar sobre a morte, né, as pessoas têm um receio, ai, como se eu estivesse chamando, aquela coisa mágica, né? Como se eu estivesse chamando, como se alguma coisa fosse acontecer de repente. As coisas não são, nós sabemos que não é por aí, né? Mas o receio é muito grande. Por isso que é bom, às vezes, conversar, desmistificar, né? Se as pessoas tirarem esse receio do que seria esse tabu da morte, né? Sim, Acho que por sim. isso, assim, o convite seu foi uma coisa, assim, realmente muito propícia. Ah, Agradeço o convite. ah, e eu agradeço por você conseguir participar, Silvia, de você ser sempre tão solícita e disposta a participar com a gente
nesse propósito, né, de estar servindo e ajudando ao próximo. Queria aproveitar Sim. também para agradecer todos que estão aí participando, desejar uma boa noite a todos. Vi que tem vários amigos aí que já entraram. É um tema que a gente, pelo perfil do nosso trabalho, acaba sendo um pouco constante, né? A gente lidar com essa Uhum. situação de luto. A gente, enquanto amigos que nos tornamos dos nossos clientes, sentimos e sentimos também por amparar as famílias, né? A gente está ali com um familiar que estão vivendo o luto e a gente acaba, às vezes, também ficando um pouco, não sei se a Mexido palavra com isso, certa é né? perdido, mas sem saber o que falar a alguém, né? Então, acho que essa conversa nossa é importante para a gente falar um pouco sobre essa situação toda do luto e até para nós mesmo, enquanto amigos e pessoas que lidam tanto com essa situação da morte, para poder também saber como auxiliar o nosso próximo. Boa noite a todos, né? Várias pessoas já entraram, né? É que para mim que não aparece nem dá tempo de eu ficar lendo, não, porque senão eu fico perdida. Eu Eu perco um ainda pouco o estou me foco. Então, boa noite acostumando, a eu todos, também né? tenho dificuldade com isso. Ah, sim, eu não consigo. Aquela coisa, depois falam, olha, você me viu? Eu falei, olha, muito obrigada por ter participado, mas eu não consigo ficar olhando para todo mundo, né? Eu fico acompanhando, mas muito bom saber, né? Que as pessoas estão queridas, estão participando, e estão se Sim, propondo, né? Dispondo de um tempo para conversar de um tema tão difícil para ser conversado. Algumas pessoas assim passando por momentos de dores, né? E como você disse, está muito difícil saber como lidar com toda essa situação que nós estamos vivendo. Já é um tabu, já é algo muito difícil. Nos momentos onde está acontecendo de um modo, de uma certa forma, até desenfreado, sem um certo controle, a coisa se torna ainda muito mais difícil. Tá? sim, Então, com eu queria certeza. conceituar um pouquinho o que seria esse luto, né? Então, o luto é o rompimento de um vínculo afetivo. Tá? Esse luto, né, essa quebra de vínculo afetivo, pode ser tanto por um ente querido, uma pessoa querida, um amigo, um parente que morreu, tá? Como pode ser pela perda de um animalzinho de estimação. Tá? Pode ser um luto, tá? Por um rompimento de uma separação conjugal, luto por uma separação de pessoas que mudaram para um outro país, tá? Luto pela perda de um emprego, tá? Então, o luto é sempre um rompimento de um vínculo afetivo. E quanto maior, mais forte for esse vínculo afetivo, maior a dor desta separação. Tá? É um processo natural que todos nós passamos muitas vezes na vida, tá? Sim, Situações de traumas, situações que acontecem, fatores que fogem ao nosso controle. Só que uma coisa que nós seres humanos esquecemos, tá? A morte, ela faz parte da vida. A partir do momento que nós nascemos, a morte é decorrência desse nascimento. Tá? sim, Tudo que tem uma vida, tudo que tem vida, passa pelo processo da morte. É um processo natural. Tá? O difícil é quando essas mortes, ou esses traumas, ou esses lutos, passam por momentos de transição, são muito repentinos, aí se tornam mais difíceis para conseguir separar. Então, tem vários tipos de luto, não existe um tipo só. Tá? Tem o luto natural, quando é um processo de adoecimento para a pessoa, tá? Já estava num quadro de adoecimento, ou por um fator de idade já mais avançado. Tem os traumas, os lutos traumáticos. Tem aqueles lutos, por exemplo, aqueles acidentes que as pessoas não são mais reconhecidas, às vezes nem por DNA. É um tipo de luto adiado, que nunca se fecha um círculo. Tá? Então, tem vários tipos de luto. E cada um tem as suas características. E cada um de nós tem as lembranças e situações que nós já vivenciamos de luto, tá? E que cada um encara de uma maneira muito particular. sim.
E essa situação que a gente está vivendo, né? Que a morte nunca é esperada, embora quando a pessoa ainda está doente, tem aquela situação que às vezes você acompanha um agravamento de um quadro, você tem um tempo para ir assimilando, vamos dizer assim. Agora, É. com essa situação da pandemia e tudo mais, a gente tem lidado com o que você falou, né? Da morte inesperada, né? Muito mais, talvez. E não só da pandemia, mas o que acontece num acidente também, né? Uhum. A pandemia veio e mudou tudo, toda a configuração, até mesmo, tá, de como nós encaramos a morte e como nós podemos trabalhar essa morte. E é tudo ainda muito recente, muito recente. Então, todos os estudos a respeito de luto, de como trabalhar o luto, de como ajudar a pessoa a superar esse momento, são baseados em lutos, entre aspas, tá? Normais, tá? Mesmo que sendo traumáticos, mas lutos e coisas que acontecem naturalmente, Sim. vamos dizer, sem o fator da pandemia. A pandemia veio e tornou isso ainda muito, mas muito mais dramático. As pessoas hoje não têm tempo, primeiro, para se prepararem para isso. É uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, nunca poderia se imaginar que tal coisa aconteceria. Tá? Mas o ser humano mexe com a natureza, né? A natureza mostra, olha, aqui quem comanda sou eu. Pois é, Tá? pois é. E as coisas vão acontecendo, né? Vão As coisas vão acontecendo. Então, acontecendo. tudo, sim, é tudo muito novo, porque tudo que nós conhecemos sobre como trabalhar com o luto é em decorrência de muito estudo, mas num processo natural de luto, de superação do luto, de despedida da pessoa, mesmo em casos terminais ou de doenças mais graves. Então, tem todo um processo natural para trabalhar e para acolher, tá, essa pessoa enlutada. O que está acontecendo com a pandemia é que tudo isso está sendo novo. As pessoas não estão tendo tempo para poder se despedir das suas pessoas queridas. Tá? Muitas pessoas estão sendo pegas, entre aspas, de surpresa. Muitas pessoas vão para um hospital, tá, para se recuperar e o quadro se agrava muito e de repente pega todo mundo, todos os familiares de surpresa. E isso choca Sim. muito, é muito difícil tudo isso. É muito dolorido. Tá? Porque o luto, ele necessita ser elaborado. Então, todos os, entre aspas, os rituais, tá, do luto, da despedida, eles são necessários e nesse momento nada está podendo ser feito. Nem isso está podendo ser feito, né? Não. Então, a pessoa está na casa dela. Eu tive três amigas, tá? Três pessoas muito queridas. Tá? Duas morreram de Covid e uma não. Tá? Foi uma morte natural. Mas, assim, eu não pude ir no velório de nenhuma dessas pessoas. Tá? São pessoas, assim, que com toda certeza eu iria, porque são pessoas, para mim, que foram importantes, fizeram parte da minha vida. Tá? E que eu tive que me despedir dela de outras formas. Tá? Depois a gente vai dar até algumas dicas de como se despedir dessas pessoas que nós não pudemos despedir, entre aspas, pessoalmente. Tá? Isso Sim, de amigo. isso é muito bom. Isso eu acho que é muito bom, Agora, Silvia, como porque família, então, a gente percebe, assim, eu, por exemplo, tinha um pouco de aversão aí a velório, cemitério, eu não gostava disso, não fazia. Mas depois que eu uhum, comecei a trabalhar, a gente cria um vínculo tão grande com algumas famílias que é como se uhum, fosse um parente. Que assim, num parente jamais eu deixaria de ir num velório. E quando eu vou, por exemplo, numa situação de um cliente, é justamente pela preocupação e o carinho com a família. Né? Aquela coisa de poder dar um abraço, de realmente pedir a Deus que esteja confortando o coração dessas pessoas que estão ficando, né? E é uhum, o que você uhum. falou, nesse momento, nem isso a gente pode fazer, né? Não. Pessoalmente, fisicamente, não dá. Tá? Tem todo o risco. Muitas pessoas, assim, colocam, olha, o enterro vai ser tal horário, tá? Mas não está sendo permitido pessoas, tá?
aquele período que se tinha até para se despedir das pessoas. Olha, a pessoa morreu agora, então o enterro vai ser no final da tarde, ou no dia seguinte, vamos dizer assim. Agora não. Como não está podendo passar por aquele processo de, eu não sei o nome, tá? Que tira-se os líquidos do corpo, para permitir que a pessoa fique um pouco mais de tempo, isso não está sendo permitido. Tá? Então, o corpo logo já tem que ser enterrado. Tá? Muitas vezes, caixão lacrado. É uma dor de quem está passando por essas situações hoje em dia que não tem tamanho, não dá para mensurar a dor dos familiares que estão passando por essa situação. Porque até esse tempo todo desse processo, né, do velório, sepultamento, também é importante para essa assimilação, né? Importantíssimo, importantíssimo. Muitas vezes nós precisamos, e por mais dolorido que seja, nós precisamos ver a pessoa. Tá? É como se fosse uma comprovação. É extremamente dolorido, é marcante. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem passar por esse momento e está tudo bem também. Cada um sabe o seu próprio limite, sabe o momento, sabe o que consegue aguentar ou não. Mas quando é possível, é importante passar por esse momento de assistir essa pessoa, tá? Nesse momento, nessa passagem, estar junto com família, tá? Coisa que no momento nós não estamos podendo fazer. Tá? Então, esse luto, que é um processo já difícil de todas as formas, agora está vindo como um complicador muito grande. Sim, Tá? Então, as sim. famílias, as pessoas precisam do colo dos colegas, dos amigos, dos familiares, tá? E não estão conseguindo nesse momento. E Tá? Quantas quais. pessoas. E, Oi, desculpa desculpa. te interromper, eu ia te perguntar, quais são as maneiras que você recomenda, né, para poder fazer essa despedida, para poder se despedir da pessoa, para poder trazer um pouco mais de alento, de tranquilidade para o coração. Só um momentinho, Everton, que o Facebook fechou minha página de visualização aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Você está Tá, eu não sei aparecendo para como. mim, não sei se para Mas todos, mas para mim para está mim não. aparecendo. Tá, para mim está aparecendo para mim fazer uma avaliação do trabalho deles. É, que tá no Oh, que ar legal. normal. Fechar, vamos ver se agora. Ah, voltou. Mas Tá você acha que normal, isso tá é hora? normal. De querer- É, mas não tô mudando, Ó, fala pra tá? eles aí que você só vai avaliar depois que terminar a live e se correr tudo bem. Tá vendo? Eu não tô me vendo Agora aqui ficou na. Ah, que escuro. Bom, Eu tô é, te ouvindo, mas tá escuro, tá? Mas estamos te ouvindo. vamos ver. Participar. Olha, eu vou mandar outra solicitação para você, tá? Apareceu para mim que pedi para participar. Vou mandar para você novamente. Ah, tá. Deixa eu ver o que vai aparecer pra mim, porque pra mim Tá. ainda tá. Eu tô te ouvindo aqui na live e só tá escuro a câmera. Para mim não tem nem o que apertar aqui no meu para Ó, aparecer. eu Eu tô vou. aparecendo. Oi? Ah, aí fiquei preto também. Apareceu para mim participar? Ainda não. Deixa eu só ver. Peraí. Só um Hum. minuto. Aprovar. Deixa eu ver. Peço desculpa aos amigos que esses são os percalços que às vezes acontecem. Às vezes acontecem. Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu vou ter que fechar você, Silvia, que está a janela aberta ainda, para poder adicionar Ok. novamente. Aí, se sumir essa Ok. solicitação, você solicita. Ok. Vamos lá. Pedimos desculpas. Esses problemas, infelizmente, acontecem. Ainda mais com a gente, que não é muito prático nisso. Ó, eu aceitei de Silvia, novo, mas não tá aparecendo foto. Se eu tiver aparecendo, tá bom. Para mim não tá ó, aparecendo. deve estar virada a sua câmera. Será que não está virada para a câmera da frente? Ah, Aí, pronto. agora foi. Mas eu já tinha apertado ele e não tinha, mas tá tudo bem. Desculpa, desculpa. Não, isso acontece. Essas coisas de Agora tá improviso, né? normal.
Nesses artistas profissionais é triste, viu? Pois é, falta uma produção melhor aí pra gente conseguir fazer sem tanto problema. Ah, chegamos lá. Sim, sim. Desculpa. Tá vendo? Agora você faz a avaliação negativa deles, tá? Do Facebook, por favor. Pode deixar. Ah, você acha que isso é hora deles entrarem? Então, vamos falar um pouquinho das fases naturais do luto, né, Everton? Que estava falando como está complicado hoje. Então, o primeiro sentimento, no momento de luto normal, o primeiro sentimento que vem é o sentimento de negação. Tá? A pessoa nega, não, 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 não morreu, não morreu, não aconteceu, não é isso, acho que me deram informação falsa, acho que estão pensando que é outra pessoa. Tá? Então, primeiro momento, a pessoa ela reage, tá, de uma forma a querer negar, tá? Então, assim, é como se ela quisesse entorpecer. A dor é tão forte, tão intensa, tá? Que no primeiro momento ela tem que até mesmo negar para conseguir ter algum tipo de reação depois, tá? Então, primeiro então, essa é a escala da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma escala usada no mundo todo, para todos os tipos de Aham. cultura, com pequenas variações, alterações, mas é básica. O segundo momento depois da negação é o momento da raiva. Tá? Então a pessoa fica com ódio do mundo, com ódio das pessoas, e é bom e é necessário que ocorra essa fase. Tá? Então ela sai daquele entorpecimento, daquela dor, daquela coisa que está mascarada, da negação, e passa para essa raiva. Até mesmo a raiva de Deus. Por que, que Deus levou essa pessoa de mim? Tá? Por que, que Deus permitiu que tal coisa acontecesse? Ou não estava no Sim. momento? Então, essa raiva, ela é algo natural, é uma inconformação com o momento que ela está vivendo. Tá? Também é muito natural. Uma outra fase seria uma fase da que a gente chama, tá? Da barganha. A barganha geralmente é muito mais trabalhada em períodos que a pessoa de doenças terminais, tá? Ou que a pessoa está assim quase partindo, a pessoa, a situação, né? Está quase partindo e a quem fica tenta fazer uma troca com Deus. Olha, se você não permitir que tal pessoa se vá, tá? Eu prometo que eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Tá? Então, ele tenta trocar. Isso é muito comum, tá? Essa barganha Aham. com Deus, tá? Com Deus ou com a situação ou a crença que a pessoa tiver, mas uma troca. Depois que ele passou, essa troca não funcionou, a pessoa morreu. Tá? Ele conseguiu expressar toda essa raiva dele. Já não dá mais para negar que a situação já aconteceu ou está acontecendo. Tá? Ele passa daí para a fase da depressão. Tá? Geralmente a pessoa se recolhe, tá? Ela fica num processo, num momento mais introspectivo, mais angustiada. Ela, entre aspas, tá? Vai absorvendo aos poucos essa perda e é muito dolorido. Então, o choro é muito necessário. É muito complicado as pessoas que não conseguem chorar. Tem pessoas que querem se mostrar forte para outros familiares e vai guardando, e guarda o choro. Não, não vou chorar porque a pessoa vai ficar mais desesperada ainda. Eu tenho que ser o forte nessa situação. Eu tenho que mostrar, alguém tem que mostrar uma certa segurança. Então a pessoa retém tudo aquilo para ela, tá? E esse E não, choro o é choro importante para conseguir aliviar um pouco dessa dor também, desse sofrimento, né? dá vazão para essa dor. Ela é importantíssima, o choro é necessário. Geralmente, aquele que não consegue chorar, o que vai guardando muito, ele vai partir para um luto complicado, que a gente chama, tá? Que é algo muito mais complexo, tá? Por quê? Porque não foi elaborado. E até chegar na última fase dessa escala, né? A gente chama que é a fase da aceitação. Na fase de aceitação não é aquela coisa, ah, agora eu aceito. Não, a fase de aceitação é a compreensão de que algo aconteceu, de que não tem como se voltar atrás daquela situação, do que aconteceu, tá? E trabalhar tudo isso, aquela coisa assim, a perda dessa pessoa, tá? Trabalhar a sua dor. E a questão de tempo. As coisas não são automáticas. O mais difícil de tudo é o primeiro ano após a morte de alguém. Que um Tá? detalhe importante é isso, que não tem um tempo determinado que você esteja liberado para sofrer, né?
isso daí pode demorar para um ser rápido, essa aceitação, e para outros ser um pouco mais Uhum. demorado, né? Exatamente. É de pessoas que já passaram por situações muito tristes, muito difíceis, de lutos, mas já conseguem perceber que isso é uma fase que com o tempo vai amenizar, consegue trabalhar, às vezes um pouquinho melhor, às vezes, nem sempre. Tá? Aham. Então, assim, mais difícil é o primeiro ano. Então, vai ser assim: é o primeiro ano de tudo. É o primeiro ano dos aniversários, é o primeiro ano sem a pessoa no Natal, no Ano Novo, no aniversário da pessoa, nos dias comemorativos. Então, é tudo, porque assim, no ano anterior essa pessoa estava junto, tá? E agora não. Então, esse primeiro ano é o ano mais difícil de todos. Tá? Mas é um tempo também bom para a pessoa ir trabalhando aos poucos isso. Quando esse luto passa muito desse tempo, ele já é considerado, tá, como luto para a gente ficar mais atento, porque ele pode partir para um luto complicado, porque é um tempo considerável para a pessoa ir elaborando aos poucos. Então, conforme a fase que a pessoa tiver nesse momento, após um tempo considerável, que é o ritmo de cada um, tá? Então, bem claro, não é que Aham. deu um ano, a pessoa tem que estar bem, tá? Mas também a pessoa tem que ter um tempo considerável para ir elaborando isso aos poucos. Tá? Agora, lembrando sempre que cada um, isso aí é uma coisa muito individual, muito E de individual. certa forma, e retomando a vida, né? Sim, sim. É muito difícil, às vezes, é um luto que eu acho um dos mais complicados e mais difíceis até para serem trabalhados, aquelas pessoas que de repente você não conseguiu ver, não conseguiu passar por esse processo da despedida, tá? Então, aquela coisa assim, muitas pessoas que não sabem se a pessoa morreu ou não morreu. Será que a pessoa, mesmo que seja um acidente, mas será que não estava entre os sobreviventes, por exemplo? Aham. Tá? Então, é algo que parece que fica sempre em aberto, um compasso aberto. Isso é muito complicado, é muito difícil. É uma dor da pessoa viver sempre, a vida toda, muitas vezes, numa incerteza. Aquelas crianças que sumiram, por exemplo, tá? Ou pessoas Sim. que de repente desapareceram e que os familiares não sabem o que aconteceu com eles. É uma dor muito grande e que muitas vezes isso causa danos emocionais muito grandes na vida da pessoa. Então, por isso que assim, ter É. um corpo para ser velado é muito importante. Uma coisa Eu assim, imagino que esse sentimento de alguém que desapareceu e você não sabe se está vivo ou não, deve ser angustiante demais, né? Deve ser terrível. exatamente, isso é muito, muito difícil. Porque é aquela coisa assim, quando você vai no velório, você vai, você olha a pessoa, é como se fosse assim: ah, mas eu não sabia, que eu não acreditava. Não, mas você. Tá? Então você está vivenciando uma dor, mas está ali. Quando a coisa é levada de uma outra forma, se torna muito mais difícil. Tá? O que nós estamos passando hoje, o coronavírus, de uma certa forma até, não sei se a gente pode usar esse termo, mas vamos usar, né? Como se fosse até desumano. Tá? Os familiares não É podem estar. brutal, né? É, os médicos, muitos médicos, enfermeiros, atendentes, pessoal que trabalha no hospital, estão fazendo trabalhos assim missionários até. Tá? Muitos estão pegando o celular, vídeo, e mostrando para os familiares como que a pessoa está, permitindo que os familiares conversem com esse doente que está afastado de todos, porque não se pode ter visita, não se pode ter nada. E alguém muito Sim, querido que você não sabe, só sabe um boletim médico, uma, duas vezes por dia, tá? Está totalmente afastado de você. Então, eles estão fazendo um trabalho, os médicos, além de toda a dedicação, os enfermeiros, os atendentes, os ajudantes, todo mundo que está nessa linha de frente, trabalhos realmente muito abençoados, tá? Com sim, um amor sim. e dedicação que vai muito além da profissão. Sim, e uma coisa que eu percebo nessa vivência, né, em hospitais e lidando com famílias de pessoas doentes, é que até mesmo esse momento que a pessoa não pode nem acompanhar o Sim. familiar que está internado, é um sofrimento a mais, porque o momento que ela estava ali, ela estava cuidando, estava se sentindo Uhum. útil, estava participando, estava
por mais que o momento seja difícil, né? Às vezes a pessoa que está com uma doença mais complicada, um quadro mais grave, mas ela está se Uhum. sentindo presente, tá? Né? Isso também Sim, ajuda a trazer um pouco de conforto para o coração, né? De se sentir exato. útil, de estar ali junto com a pessoa, né? Sim, muito e muito grande. É aquela coisa assim, a pessoa sai da sua convivência de repente e acabou. Você só pode ver de repente por um vídeo de longe quando você consegue fazer isso, Sim, tá? É sim, muito, muito triste, é muito distante e não tem um outro caminho, tá? sim. Os casos que podem, aquela coisa ficar em casa, se restabelecer ou tá, é uma coisa, mas a maioria não pode. A chance de vida, a Sim, tentativa da pessoa, de sobrevivência da pessoa é ela estar internada, é ela estar isolada. Então é muito difícil, porque não tem escolha. Tem que ser assim, para uma precisa ser tentativa assim. É. de vida. Mas, sabe, Silvia, eu penso que esse momento, se Deus quiser, é um momento que vai passar logo. E no meio de tudo isso que está acontecendo da pandemia, essa revisão de valores, né? Essa coisa realmente de repensar muita coisa de propósito de vida, de valores realmente, né? Porque eu vejo, outro dia um amigo estava me contando, né, que as pessoas que têm uma condição financeira um pouco melhor, mais estável, estão gastando mais com luxos, com carro, com iate, com uma supermoto, porque está tomando consciência que hoje nós estamos aqui e amanhã podemos não estar. Né? A gente Sim, guarda, às vezes, quem tem condição de guardar, guarda pensando no amanhã e o amanhã pode não chegar, né? sim, exatamente. Então, como você disse, é uma revisão de valores muito grande mesmo. Esperemos que algumas pessoas aproveitem esse momento. Espero muito que as pessoas aproveitem. Tá? Algumas pessoas, Sim. infelizmente, vão passar por tudo isso que está passando, tá? E vão continuar querendo levar a vida como era antes. E a vida não é mais como era antes, tá? Não Pois vai é, ser como era antes. infelizmente. Sim. Pois é. Ou, assim, muita coisa vai ser mudada, mas o lado de solidariedade das pessoas está sendo muito grande. Trabalhos maravilhosos que a gente fica sabendo que as pessoas estão fazendo, que a gente espera que perdure Sim, depois, que vai ser extremamente necessário. Tá? O tempo de reposição nosso vai demorar muito tempo, tá? Não vai ser uma coisa automática, tá? Até para a economia, para tudo voltar num outro ritmo, vai demandar um certo tempo, tá? sim. Agora, a perda das pessoas queridas, tá? Isso não tem reposição, tá? E sabe Aí é algo que uma coisa, sabe uma coisa que a gente, que eu ouvi esses dias em algum lugar, é essa questão de lembrar dessas pessoas amanhã, depois, dessas pessoas que estão perdendo parentes, que estão encerrando a empresa, que estão passando por dificuldade, que a dificuldade dessa pessoa não vai se acabar daqui um mês ou dois, se né, acabou a pandemia, descobriu a vacina, não quer dizer que os uhum, problemas dessa pessoa ou o sofrimento acabou. Então a não, gente ter essa atenção, esse carinho no olhar de ver que a gente, enquanto amigos, enquanto sociedade, vai ter que continuar dando suporte para essas pessoas, que elas vão precisar também, né? exatamente. E olhar para as pessoas com um pouco mais de compaixão, Sim, tá? Olhar para as pessoas com um pouco mais de amor, com um pouco mais de respeito, tá? Porque as pessoas começaram a ser muito usadas, tá? E as pessoas deixaram de lado esse carinho, deixaram um pouco de lado enxergar a dor do outro. Então, esse momento de recolhimento que nós estamos vivendo, tá? Está nos obrigando a parar para enxergar um pouco mais o outro. Esperemos que sim, isso. sim, Algumas pessoas não vão conseguir isso. Tá? Algumas pessoas vão continuar no mundo delas, egoísta, pensando apenas no próprio umbigo, digamos assim, tá? E sim, vai achar que o outro tem que superar sozinho. E não é assim. Muitas pessoas estão sozinhas,
tá? Muitos desses doentes, tá, estão sozinhos, tá? Que muitas vezes recebia visita de um parente, de uma pessoa querida, que ajudava a distrair, ou ia na casa de alguém, principalmente as pessoas mais idosas, tá? sim, Hoje elas estão ficadas em casa, não podem receber os filhos, não podem receber os netos, tudo muito limitado, tá? E as e pessoas não. eu acho que vale a pena até também a gente pensar nessa questão de quem podia estar perto e não estava porque por falta de tempo, porque está muito dedicado ao trabalho, porque está correndo com outras prioridades. E aí, assim, né? Uhum, Você tinha ali o familiar, o idoso, que você podia estar a qualquer momento próximo e não estava. E aí, de repente, você agora é impedido, não pode mesmo porque por segurança e tal. Então, até sim, isso é uma coisa para se repensar, né? sim. E para ver o quanto aquela pessoa era importante para você, a falta que está fazendo Sim, para você, sim, tá? E como cuidador, você sabe, é uma coisa assim, eu lembro um trabalho uma vez que você falou para mim, que eu achei a coisa mais linda que você e a Tatiana não fazia, e começaram a fazer, né? De pegar pessoas, tá? Que tinham algumas limitações físicas mesmo, principalmente, e colocar no carro e levar essas pessoas para passear, tá? De sair com essas pessoas, vocês levavam para a Rua do Porto, levavam para um lugar, levavam para o outro, para essas pessoas verem vida, tá? sim, Ver movimento, ver gente, ver que a vida continua, tá? Hoje ainda, sim. eu acho isso ainda mais necessário, tá? Então você já tinham essa ideia e já faziam isso antes até. É uma coisa, é um trabalho para mim maravilhoso, tá? Porque Sim, assim, porque eu lembro que e você sabe que agora, às vezes a gente sai para levar uma pessoa ao médico, para fazer um exame e tal, e hum, eu, na maioria das vezes, sugiro, e às vezes a própria pessoa pede: ah, não dá para aproveitar para a gente passar ali pela Rua do Porto, não dá para aproveitar para ver o rio um pouco? Porque aham. é isso, né? Pelo menos aquela sensação, estou dentro do carro, estou seguro, então já que eu estou na rua, deixa eu aproveitar para esticar um pouco mais. Porque depois, às Exato. vezes, de tanto tempo sem sair de casa, é a chance que a pessoa tem de ver um pouco de vida, como você falou. E sabe, uma coisa que me chama muito a atenção Hum, é que realmente, né, dentro dessa coisa do luto e tudo mais, uma coisa que faz, eu acho que total diferença para a família é a pessoa ter a consciência tranquila. Essa coisa da gente, o pai está doente, a mãe está doente, a pessoa ter a oportunidade de acompanhar, de dar carinho. Eu vejo ontem, inclusive, né, conversando com uma amiga, a mãe dela com Alzheimer e descobriu agora, há pouco tempo, e de uma forma muito pesada, assim, porque ela estava bem, ninguém nunca percebeu nada, e de repente ela está de cama. O que aconteceu assim, ela caiu, se hum, machucou, não precisou de cirurgia, mas parece que isso apressou a evolução do Alzheimer, sabe? E aí ela tá. está vivendo uma angústia diária e eu percebi na fala dela assim uma não aceitação realmente, porque nossa, minha mãe estava Uhum. bem até outro dia, de repente ela está super mal e de uma doença que às vezes para a família é bem pesada, né? Ah, mas ela não lembrou Muito. de mim, ela não lembrou do meu filho. Ah, eu falei tal coisa para ela, depois ela já esqueceu. Eu acho que assim Uhum. é complicado, mas principalmente o mais importante é essa sensação do dever cumprido, de ter feito tudo o que podia, de ter assistido, de ter dado carinho, porque todos nós uma hora vamos partir, mas quando a pessoa partir, se você conseguiu ser presente, dar esse amor, acho que o peso é bem menor, né? A pessoa com Alzheimer, né, ou qualquer tipo de demência, ou uma doença incurável, um doente terminal, por exemplo,
Os familiares lidam com algo muito dolorido, a gente chama de luto antecipatório. Tá? É como se fosse uma preparação para um luto que vai acontecer. Porque o luto é um processo natural de todos nós vamos morrer, ninguém vai ficar para sempre, todos nós vamos passar por esse momento. Tá? Sim, Então, acho que assim, a grande lição do luto é aproveite a vida, tá? Da forma mais consciente possível. Então, quando você tem, é muito triste você ter uma pessoa muito querida que não lembra nem que você, tá? É filho dela, tá? Que você é uma pessoa muito querida. Então, a pessoa que assiste ou que passa por esse processo, tá? É muito dolorido. É como se ela vê aquela pessoa querida, tá? Que foi uma pessoa importante, forte na vida dela, aos pouquinhos indo embora. Tá? sim, Então, é um processo que muitas vezes se arrasta. Tá? E muitas vezes é aquela coisa assim, que nem você fala assim, uma queda da sua cliente antecipou ou potencializou um pouco mais, tá? Esse Alzheimer é um processo que não tem retorno, infelizmente ainda não tem retorno, tá? É um processo natural de deteriorização neurológica, cerebral, que não tem como se retornar, tá? Para a família, isso é extremamente difícil, tá? sim, É como se ela fosse sim. perdendo um pouquinho cada dia, tá? Aquela pessoa querida não se lembra de nada, tá? Vai trazendo coisas que para ela não faz sentido, vai voltando para o mundo dela, né? Ela vai se, o doente vai se voltando para o mundo dele e se distanciando do mundo real. E isso é muito difícil. Então, esse luto antecipatório, ele é muito complicado. E a mesma coisa quando é uma pessoa, um doente terminal, tá? Uma doença que já não tem mais como ser revertida. A família também, aos poucos, vai tendo que se preparar para a partida desse ente querido. E todas essas formas de luto que a gente falou, né, elas entram em jogo também, tá? Então a pessoa nega que isso está acontecendo, não. A pessoa não está doente, não é tudo isso. Tá? Aham. Depois ela fica com raiva porque a situação está acontecendo. Depois ela tendo uma troca, né, uma barganha com Deus. Não, não é bem assim, não pode acontecer. Vamos fazer assim, olha, se você curar minha mãe, ou se você poupar meu marido, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, são as trocas que a pessoa tenta fazer. Ela percebe que não tem o que fazer, ela fica deprimida, tá? Porque ela percebe assim, por mais que eu faça, não tem como. E aí, conforme esse sentimento de ter feito tudo, ou de se sentir culpada, aí o peso entra. Tá? Se a pessoa tem uma carga do sentimento de culpa, eu poderia ter feito uma série de coisas, que eu não fiz isso tanto em vida quanto antecipatório, esse sentimento de culpa é muito pesado, tá? É muito pesado mesmo, tá? E é algo que só o tempo para conseguir. Tem formas, né? Aí geralmente a pessoa tem que passar por um processo terapêutico, tá? Porque a coisa Que assim vai minando. auxilia muito nisso, né? Oi? Não entendi. A terapia auxilia muito nisso. É necessário, muitas vezes não é só auxiliar, como é necessário, porque é uma coisa assim, é uma carga que essa pessoa está levando, e ela precisa aprender a aliviar essa carga de alguma forma. Tem Aham. muitas formas, mas que tem, não é conversa, muitas vezes ela não consegue aliviar esse peso sozinha, tá? E precisa do auxílio de especialista para poder trabalhar, tá? Então, são vários fatores que podem interferir nesse luto dessa pessoa que aos pouquinhos está partindo. Sim, sim. É um luto em vida, né? Sim. Você sabe que é curioso que ultimamente algumas situações têm se repetido. Eu atendi uma cliente nova pela primeira vez a semana passada e até mesmo relativamente jovem, 60 e poucos anos. Trabalhou por 45 anos registrada. O marido dela falou que ela se pediu aposentadoria agora no começo de junho, porque, né, essa coisa toda da pandemia e tal, falou, agora eu acho que eu vou parar, né? Duas É. semanas depois, ela fraturou o fêmur, precisou fazer uma cirurgia, foi pro hospital e de lá saiu completamente confusa, tá fazendo exames e tal,
mas o médico acha que é algum problema neurológico, Alzheimer ou alguma outra coisa. Ele falou, pô, mas ela trabalhou tanto agora que falou, vamos aproveitar, aconteceu isso. Eu falei, nossa, que Uhum, situação difícil, né? Mas assim, mais uma uhum, vez, é o que eu falo, a gente tentar equilibrar, balancear mais a vida e isso. tentar não deixar as coisas tanto para depois, né? Não se programar tanto para amanhã, não se programar tanto para, depois eu fazer, Isso. porque pode não chegar esse depois, né? Uhum, exatamente. Porque é uma coisa assim, a gente se prepara tanto, e a vida pode ser tirada a nós, de qualquer um de nós, a qualquer momento, tá? Sem um aviso prévio. Sim, sim, Então, é muito complicado. Se você não souber aproveitar a vida, se a sua vida não tiver um sentido maior, tá? A pessoa, é por isso que muitas pessoas entram em depressão, tá? Quando perdem sim, alguém muito querido, a vida tem um sentido muitas vezes ligado àquela pessoa. Quando aquela sim, pessoa, ou aquele serzinho, pode ser um animal, ou aquele emprego de repente que a pessoa adorava e que foi despedida, foi dispensada, tá? Ou uma separação, tá? O que acontece? A pessoa deixa de se sentir participante de algo maior. Então, assim, aquele objetivo de vida que muitas vezes a pessoa, toda aquela carga emocional que a pessoa dedicou a um outro ser, a uma outra pessoa, tá? Fica sem sentido para ela, tá? Perde a graça, tá? A vida não tem aham. por que continuar. E a pessoa entra em depressão, tá? Algumas pessoas vão trabalhando isso com o tempo e vão conseguindo superar. Outras vão carregando isso muito forte nelas, tá? E a gente tem que parar e começar a olhar para o momento que nós estamos vivendo. O fato de nós estarmos aqui conversando, tá? De você estar trabalhando, de eu estar trabalhando, é uma dádiva divina, muito grande. Tá? Trabalhando Sim, que nós gostamos, maior ainda, muito maior com ainda o nosso certeza, com agradecimento. certeza. Então, é E isso, a vida é o momento que nós estamos vivendo. Eu aqui, eu agora. Eu olhar para o outro com amor, sim, tá? É olhar para o outro, tá? Como uma pessoa importante para você, tá? sim. Olhar com respeito, com carinho. É muito difícil, tá? Algumas pessoas é. Algumas pessoas vão colocar os meus caminhos e falar, meu Deus do céu, o que que eu faço com isso? Principalmente quando é familiar. Sim, mas aí que tem mais validade ainda. E aí, quando você consegue superar aquele obstáculo, dá uma sensação, tá? Muito boa, uma sensação de que você está no caminho, tá num caminho bom, no caminho Sim, correto, tá? Por quê? Porque é nessas dificuldades que a gente aprende, que a gente cresce, tá? E sim, também aquela sim, coisa assim, piedade também um pouquinho da nossa limitação. Nós somos seres limitados. A gente vai fazer tudo certo o tempo todo, infelizmente, a gente vai errar muito, tá? Mas é aprender com isso. sim. Agora, E, vai. por favor, pode continuar, Silvia. Não, não, termine de falar, porque depois eu vou entrar num outro ponto. É que Pode assim, falar. uma coisa que eu ia colocar, né? Que nem você falou, a situação do luto, essa se acostumar com todo esse sentimento de aceitação e tudo mais, trabalhar isso. Eu fico pensando que quando a gente consegue, por exemplo, ao invés, eu sei que a saudade é uma coisa que é inerente, ela vai vir independente da nossa vontade, mas se a gente conseguir não focar no sofrimento da ausência daquela pessoa e lembrar do quanto ela representou, do quanto ela participou, do quanto ela foi importante, né? Se prender nos momentos bons e acreditar que a pessoa cumpriu a missão dela, que chegou a hora dela partir, mas que ela cumpriu a missão e talvez guardar para si mais esse registro das coisas boas, né? Exatamente. Isso é quando você passa por todas essas fases. A pessoa tem que passar por tudo isso, tá? Depois que ela passa, aí já entra na fase da aceitação, tá?
Então, de uma certa forma, de maneiras mais variadas, mas é necessário passar por essas fases, tá? Porque, vamos dizer assim, faz parte da natureza do ser humano, tá? A revolta, a raiva, tá? Passar por todos esses sentimentos para depois ela poder elaborar e chegar nessa fase da aceitação, tá? Que seria essa fase como você estava colocando agora, tá? De você lembrar da pessoa como alguém muito querido, tá? De alguém que foi importante para você, foi importante na sua vida. Tá? E são essas as lembranças que a gente tem que guardar, realmente são essas. Tá? São momentos que ficaram, porque aquela coisa assim, quando você está num momento de muita dor, você enxerga aqueles momentos felizes, mas você chora. Tirar. Ainda tem que ficar empurrando para cima. Porque faz parte desses momentos, tá? O fato de você precisar colocar toda essa dor para fora. Então, quando você lembra com carinho e tudo mais, no primeiro momento é choro, é desespero, tá? Essa depressão, essa raiva, para depois, na fase da aceitação, você lembrar dessa pessoa querida que partiu com carinho, com respeito, tá? Então, aquela coisa assim, você consegue lembrar, mas aquela dor, ela vai amenizando, tá? Então, é uma dor que você sempre vai lembrar dessa pessoa, aquilo lá vai dar uma pontadinha, mas não vai ser aquele sofrimento, aquela dor gigantesca. Tudo depende também das crenças de cada um, né, Everton? Tá? Sim, Depende da maneira como a pessoa encara a vida, depende de como a pessoa encara o que é a morte. Então, é muito individual. Cada pessoa encara e elabora tudo isso de uma maneira diferente da outra. sim, As sim, diversas com religiões certeza. enxergam de uma maneira completamente diferente, de uma maneira ou de outra. Tá? Sim, Então, para algumas pessoas, isso fica mais fácil para conseguir trabalhar, para outras, é um processo um pouco mais trabalhoso, digamos assim. Tá? sim. Mas essa E acho que lembrança, o importante acho que o importante é pensar realmente nisso. Quando tanto a pessoa, se ela der conta de fazer isso, ou a família perceber que a pessoa está passando por esse momento e esse momento está se prolongando muito, esse sofrimento, realmente de procurar um profissional, né? Procurar um sim, psicólogo, procurar trabalhar esse luto para ajudar a pessoa a superar essa fase, né? sim, sim, isso é muito importante, né? Porque assim, o apoio da família é muito importante. Mesmo em tempos de pandemia, estava falando como lidar com esses momentos de pandemia, com esse distanciamento. Nós temos uma aproximação virtual, tá? Mas um distanciamento físico muito grande. E nós, o ser humano precisa de toque, tá? Então precisa sentir o outro mais próximo, olhar no olho da pessoa. E nesse momento nós estamos recolhidos, cada um mais no seu mundo. E mesmo quando a gente se encontra, as pessoas estão olhando se a pessoa está de máscara ou não, tá? Onde que está o álcool gel, tá? Onde que a pessoa está colocando a mão, tá? Não pode abraçar. Então, todos esses cuidados estão limitando muito também esse contato físico, que é muito importante. E o momento, infelizmente, é o que é possível, tá? Então, Sim, nesse momento é isso que deve ser feito? É. Mas tentar uma aproximação, tá? Por mensagens, tá? Um fato que criaram, né? Que é muito significativo, talvez seja algo muito importante, é criar um livro de registro virtual, onde as pessoas entram naquela página e escrevem mensagens para a família, mensagens de condolência para a legal. família. Muito interessante, que é uma forma da pessoa estar interagindo com as pessoas que são queridas, tá? Porque fisicamente isso não está sendo possível, mas está tendo uma interação, tá? De coração mesmo, de desejo, de apoio, porque as Sim, famílias, quando tem qualquer tipo de luto, o apoio emocional, ele é básico, seja de familiares, seja de amigos, tá? Mas é extremamente importante. E como nós estamos num momento onde está tudo muito isolado, as pessoas são muito isoladas em seus lares, então muitas vezes está faltando. Então, o que pode ser feito? Tá? Tem pessoas que estão mandando rezar missas virtuais, tá?
Pessoas que fazem cultos, tá? No evangélico, pede o pastor fazer um culto especial para alguém, tá? Então, cada pessoa consegue encarar ou elaborar de uma outra forma. Então, é importante, às vezes, fazer esse compartilhamento, escrever uma palavra carinhosa, mandar uma mensagem para a pessoa: "Olha, se você precisar, estou aqui, conte comigo. Essa pessoa era muito querida por mim também", ou eu sei quando essa pessoa era especial. Então, tudo isso é muito importante para quem fica. Sim. É muito importante. É uma rede de apoio, mesmo que virtual, mas é uma rede de apoio. Tá? E que Então, é faz toda a sair do diferença para alto quem está passando por esse momento, né? muito grande, porque é uma coisa assim, às vezes a pessoa curte muita coisa, tá? O outro coloca, curte, 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 tá? Só que chega na hora onde algo é para ser feito, efetivamente ser feito, não é feito. Tá? Que é uma palavra de carinho. Olha, minha amiga, eu sei que você está passando um momento muito difícil, tá? Mas eu estou aqui, conte comigo para que você precisar. Tá? Eu tenho uma pessoa que faz parte do meu Facebook e o pai dela desencarnou por causa de Covid. Tá? E era muito bacana porque ela pedia as orações das pessoas, pedia o apoio, as orações. E quando o pai desencarnou, ela comunicou, tá, esse desencarne do pai. E o carinho que ela recebeu, acho que enquanto o pai estava doente, tá, estava no hospital, passando muito mal, ficou algum tempo lá. As pessoas, de forma carinhosa, principalmente as pessoas mais próximas a ela, de forma carinhosa, apoiando ela nesse momento, com orações, com pensamentos positivos, tá? E depois, assim, que o pai desencarnou, as mensagens que essa menina recebeu, tá, de apoio, isso, eu tenho certeza que deve ter feito uma diferença para ela muito grande, Com certeza tá? faz, Porque, né? sim, porque assim, provavelmente ela não chegou a ver o pai, tá? Mesmo que tenha sido um velório rápido, o que está acontecendo hoje é caixão fechado. O caixão não é aberto, tá? Essa pessoa, quando foi para o É, hospital, ela não achou que ia acontecer, que ia chegar nesse ponto. Então, isso para a família, esse tipo de conforto, ajuda bastante. E todos nós podemos fazer. É uma forma de estar próximo, tá, de alguém que no momento nós não podemos estar presente. Tá? a Então, uma gente, cartinha. enquanto amigos, família, tentar apoiar dessa forma, né? Virtualmente. Exatamente, exatamente. Tá? Porque é um momento muito dolorido. E a pessoa já vai ter que ficar praticamente na casa dela, com poucas pessoas, tá? E o que ela vai ter é aquelas mensagens para ela poder ler nesse momento. Aquilo, né, que vai confortar ela. Que pode ser que de repente uma pessoa ou outra vá e possa ficar mais próxima. Mas hoje a gente sabe que não é tão aconselhável. Tá? Então, muitas pessoas não têm isso. E vão ter que se virar, vamos dizer assim, trabalhar tudo isso, toda essa dor, tá? Sozinha. O que vai gerar É, disso no futuro, Everton, não dá para saber. Tá? O luto já é algo extremamente complicado. Tá? O que toda essa situação de distanciamento, tá, dos entes queridos, tá, que vão partir, tá, no caso dos doentes terminais, tá, doentes que já estão, tá, com processo de desligamento, tá, e pessoas que, queridos nossos, ou pessoas conhecidas que vão partir, nós não vamos ter acesso a essas pessoas, tá, é muito dolorido. O que vai gerar isso lá no futuro, como consequência, não dá para saber ainda. Como eu falei, todos os estudos sobre luto, eles são feitos, ou sempre foram feitos, em cima dos processos naturais de morte. Tá? Então, assim, sobre como cuidar da pessoa, quando a pessoa é um doente terminal que está em casa, ou no hospital, como você trabalhar. Eu já trabalhei com pacientes em leito de morte no hospital, já trabalhei com pessoas em leito de morte na residência dela. Tá? Mas são processos que nós sabemos como amparar. Agora, nesse momento, essas pessoas que não tiveram todo esse preparo, como que elas vão responder lá na frente a tudo isso que elas estão passando, ainda não dá para saber. Tá? Então, isso a gente vai saber lá na frente apenas. A única coisa que a gente sabe é que é muito dolorido.
sim, Tá? É algo que precisa ser falado, como nós tocou quando você sugeriu, né? Tá? Vamos falar sobre luto. Eu lembro uma professora do curso de tanatologia, né, da pós, ela colocava assim que o luto, a morte, é como se fosse um elefante branco no meio da sala, ocupando quase que totalmente a sala. Todo mundo está vendo ele, mas todo mundo faz de conta que não está vendo. Tá? Então, as pessoas é, têm uma dificuldade para falar sobre isso muito grande. Os médicos, enfermeiros, eles não têm curso dentro das faculdades, preparo para lidar com a morte. Eles são preparados para cuidar da vida. Os enfermeiros, até por preparo de corpos quando morrem, eles até têm um preparo maior. Os médicos não. Então, os médicos que estão, ainda mais que estão na linha de frente, são pessoas assim, não preparadas para cuidar, salvar vidas. E as pessoas estão partindo nesse processo e eles não estão conseguindo, e muitos deles indo também, né? sim, sim, é bem difícil. É difícil. Hoje as faculdades de medicina, algumas, não muitas, em São Paulo, que é onde foi eu fiz o curso, na Faculdade de Medicina da USP, foi a pioneira aqui no Brasil, o Dr. Frank, que introduziu essa disciplina, tá? Mas ela é uma disciplina optativa, tá? Tem outras faculdades que hoje já adotaram, mas não são todas, e é optativa. E como é optativa, as pessoas assim, ai, gente, é tão difícil, tá? É tão difícil lidar com isso. Eu não quero escutar isso. Não, não, eu vou curar as pessoas. Não quero falar de morte, que coisa mais terrível. Mas tá aí, né? Mas é como nós falamos, é necessário conversar sobre esse assunto, né? É necessário. Estou Sim. tentando ler o que foi colocado aqui. Eu perdi o começo, eu tô vendo, mas acho que tem alguma coisa para cima. Dá para Ah, ver? eu tinha Ah, muito tá. medo disso no começo da pandemia, de morrer sozinha, ou ter alguém que amo que não poderia ver. Isso foi a Tatiana que colocou. Ou ter alguém que amo que não poderia o ver. Ele ia E, morrer sozinho. Uhum. ah, É, ah, eu acho que a colocação da Tati deve ser assim, tá? Eu fico doente e me afasto não sei se é isso, Tati. Tá? Me afasto dessa pessoa, vou para um hospital e de repente fico sozinha e não vou ver quem eu quero, tá? Quem eu amo, ou a pessoa que eu gosto vai para um hospital, fica sozinha, e não vou ter mais contato com essa pessoa. Não sei se seria isso. Manda um eu acho que sinalzinho para sim. nós. Eu acho que sim. Mas acho que isso é o que tudo isso que nós conversamos agora, né? Mas respeitar essas fases, que como você falou, é a questão do luto de toda forma, essa negação, a raiva, a inconformação, né? E trabalhando. Infelizmente é o que precisa ser respeitado, né? Esse processo do luto, né? Sim, sim. Tá? Porque eu acho que de todo mundo. É o morrer sozinho, as pessoas que eu amo, deve ser terrível estar no hospital mesmo. Você não tinha contado, é por isso que algumas pessoas estão colocando, né, para as pessoas assistirem por vídeo, fazer contato com os familiares por vídeo, para ter um pouco de acesso. Tá? O que está sendo muito Sim, usado em hospitais, tá, é da pandemia, isso. Tá? Então, acho que é isso, nós entendemos mesmo, tá? Legal. Tá? Da Mariane também, de morrer sozinha. Acho que é esse o receio. O que está acontecendo muito, esse pessoal que tem no hospital, eles estão sendo sedados. Porque é tão difícil atravessar tudo isso, toda essa situação sozinho, que muitos estão sendo sedados para evitar passar por tanta aflição, tanta angústia. Tá? Ajudar no processo de recuperação da pessoa, porque quanto mais ela fica angustiada, mais tensa. Isso não ajuda no tratamento. Tá? Então, assim, um vídeo de alguém que elas gostam, tá? De alguém que é importante para elas, é muito significativo. Isso quando é sim, possível. sim, Tá? Quando é sim, com possível. certeza. Com Tá? certeza. Até onde
Até antes de terminar, eu gostaria de fazer uma colocação eu acho fantástico, já usei muito essa visão, é uma visão que eu tenho também, particularmente eu tenho. É uma, isso é que o doutor não, desculpa, que o Rabino Henry Snobel, ele coloca, que ele fala, ele compara a morte a uma viagem de navio. Tá? Porque a pessoa, quando ela morre, é como se ela tivesse, nós estivéssemos num porto, e essa pessoa estivesse no navio, nós estamos olhando para essa pessoa no navio, tá? A gente faz tchau, a gente se despede da pessoa, e aos poucos, espera só um pouquinho, não estou corando mesmo, eu preciso espirrar. Oh, como é gostoso. Eu estava com calor, eu liguei o ar, daí o ar começou a ficar muito gelado, eu falei, ai, 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 já vai, daqui a pouquinho já vai. Então vamos voltar, né? Fica Então, tranquila. eu estou num porto, tá? Eu estou vendo o navio, a pessoa que eu gosto está nesse barco, eu estou vendo. E essa pessoa está indo para algum lugar. Lentamente, esse barco ele começa a se afastar. Então, eu estou vendo bem a pessoa na minha frente, fazendo tchau, e esse barco vai se afastando. Às vezes me dá uma saudade, aquela dor. Nossa, quando que eu vou ver essa pessoa de novo? Fica dolorido aquilo lá. E aos pouquinhos, aquela pessoa, estou vendo ela ali, o barco está ali, a pessoa está ali fazendo tchau para mim ainda, tá? Até que essa pessoa vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais distante. E eu olho e vejo aquele barco, o barco fica um ponto, um pontinho lá no fundo, tá? E daqui a pouco eu não vejo mais o barco. Tá? A sensação que ele tem é como assim, o barco sumiu, a pessoa sumiu. Só que do outro lado, tá, tem um outro porto. E esse porto, tá, tem alguém esperando e tá falando: "Olha o barco dele ou dela, tá chegando". E cada vez esse barco vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, até que aquela pessoa que é importante para mim chegou do outro lado, sendo importante também para uma outra pessoa, tá? A pessoa simplesmente mudou de lado. Eu acho que é um bom exemplo. Excelente. Excelente. Tão linda, tá? Ela simplesmente mudou. Eu não estou visualizando essa pessoa, mas ela está ali, tá? E ela está viva dentro de mim. A pessoa que nós amamos nunca morre, ela sempre está dentro de nós. Elas podem partir antes de nós, tá? Mas dentro de nós, tudo que nós vivemos com essa pessoa, todo esse amor, todo esse carinho, tudo que nós passamos com essa pessoa, não morre, não acaba. Tá? O que acaba é a figura física da pessoa, mas a pessoa está dentro de mim. Sim. Tá? E é isso que é importante, a gente, tá? Cada um dentro das suas crenças e tudo mais, mas perceber que é o real. Tá? Tudo que você cativa, as pessoas que você cativa, o bem que você faz, tudo isso permanece, isso nunca morre. Tá? Então, essa imagem do barco é uma coisa assim, eu vejo há uns 20 anos atrás, mas eu nunca esqueci, porque eu acho Não, é lindo, maravilhosa. é lindo. Acho que é perfeito. É um exemplo ótimo. É um exemplo ótimo. Uhum. E acho que é isso que a gente tem que levar para a vida, né? Aquela coisa, aproveitar o máximo possível da vida, aproveitar o máximo Sim. possível de nós nos dedicarmos para as pessoas que a gente gosta, falar, tá? Olhar para a pessoa e falar, eu amo você. As pessoas têm muito medo disso, depois falar, ah, por que eu não falei? Eu amava tanta pessoa. Fala agora! Tá? É Eu tão tenho bonito falar. exercitado isso todo dia. É, você é importante para mim, tá? Saudades que eu tenho de você, isso é muito importante. Tá? Porque a gente nunca sabe qual vai ser, quando que eu vou deixar de ver fisicamente essa pessoa, tá? Então Sim. é bom levar como um conforto para o coração isso mesmo. E saber que a vida, no meu ponto de vista, é uma passagem, tá? Eu saio daqui, mas eu chego ali. É como eu Sim, vejo. sim. E acho que, assim, né, até para a gente fechar, a nossa proposta aqui vai ser sempre de trazer um pouco de motivação, alento, carinho. E estamos falando hoje de luto, falando de lidar com a morte. Mas o objetivo nosso é valorizar cada vez mais a vida,
né? Valorizar a Trabalhar essa vida. coisa de dizer eu te amo, de expressar os Sim. sentimentos, Uhum. incentivar as pessoas a estarem junto com as pessoas amadas, proporcionar bons momentos, tudo que você falou, né? Às vezes a Uhum. gente passear com a pessoa que a gente ama, dar uma volta, ir num parque, ir num lugar bonito. O que nós vamos fazer? Não, objetivamente não vamos fazer nada. Mas esse momento, juntos, contemplando a Uhum. natureza, já faz toda a diferença, né? Exatamente. E é isso que a gente tem que aproveitar, né? É cada momento, né? É cada Sim, momento sim, aproveitar. É procurar viver em harmonia, procurar viver em paz, tá? É aquela coisa, aceitar muitas vezes o jeito que o outro é, não é que eu gostaria, mas é desse jeito. Não deixa eu aprender a lidar com sim. isso, é o máximo que a pessoa pode dar dela, é isso, tá? Então, aquela coisa assim, do colocar em prática, né? Tá? Esse lado assim de compreensão, perceber que tudo aqui é tão passageiro. A vida é tão passageira para a gente ficar guardando rancor, guardando raiva, guardando ressentimento. Nossa, quanta besteira que a gente guarda, né? Para Pois quê? Não é, vale a pena pois para criar é, doença, né? Só para criar doença física, não vale a pena, não. Então é viver pois mesmo, é. né? Viver cada dia melhor. Sim, com certeza. Silvia, aproveita para deixar para o pessoal que queira saber mais do seu trabalho, como te encontram, porque afinal de contas você sabe, já falei várias vezes, adoro você como amiga, como profissional, é uma pessoa fantástica. Então, se alguém tiver precisando de uma indicação de uma psicóloga, ela é maravilhosa. Oh, muito obrigada. Vocês também são muito especiais para mim. Você e a Tati são muito especiais. Tá? Pessoas assim, Obrigado. realmente fantásticas no cuidado. Vocês não são só cuidadores, tá? Por profissão, mas cuidadores por amor. Isso aí é uma coisa assim fantástica mesmo, tá? Então, me acham no meu site, né? Na Pronto Atendimento Psico, é prontoatendimentopsico.com.br. Lá tem as informações do meu trabalho e tudo mais. Tá? Tem a página no Facebook, é Pronto Atendimento Psicológico, tá? Que também tem todas as informações. E tem o meu Facebook, né? Silvia Scarassati. Quem quiser informações também estou à disposição. Tem o WhatsApp, né? Quem quiser, tem lá, mas quem quiser anotar é 19 981881551. Estou à disposição de quem quiser ter alguma dúvida ou precisar de auxílio. E agradeço, Evan, por mais esse convite. Eu que agradeço. Espero que estejamos juntos em breve para falar de outros assuntos. A nossa programação é de tentar fazer toda quarta-feira um bate-papo assim, às 19h30. Como falei, a proposta é de motivar as pessoas. Dificuldades todos nós temos, tentar trazer um pouco de carinho, acolhimento para quem sofre, mas motivar mostrando que tem que é um momento, que até as dificuldades são momentâneas e que dá para a gente Uhum. superar e mesmo às vezes com limitações, com deficiência, tentar superar e tocar a vida, continuar vivendo um dia de cada vez e Uhum. aproveitando o que está disponível para a gente aproveitar. Às vezes Exato. deixando de lamentar o que perdemos, mas focando no que temos disponível, né? Sim, perfeito. Muito bom. E continue principalmente no trabalho. Vocês é um trabalho Obrigado. maravilhoso. Tá aqui. Te amo também, viu? Já fiz uma Obrigado, declaração de amor Silvia. para fazer Beijão, viu? Até mais. Obrigada, Everton. Tchau, Obrigada a todos pela tchau. atenção. Um abraço. Tchau. É isso aí, meus amigos. Obrigado. Acho que o papo foi muito gostoso, muito bom, muito válido e importante para esse momento. Eu vi aqui alguns amigos que eu sei que perderam entes queridos nos últimos tempos e sei que estão sofrendo. E é por essa convivência da gente mesmo que me veio essa ideia. Espero e desejo que realmente essa conversa tenha sido
esclarecedora e reconfortante de alguma forma, e que a gente possa realmente tirar alguma lição, algum proveito de tudo isso que foi falado. Queria convidar vocês a semana que vem estar junto com a gente novamente, na quarta-feira, às 19h30. Como falei, a nossa proposta é de trazer outros assuntos relacionados a idosos e pessoas com deficiência. Sempre com essa ideia de trazer conforto, carinho e motivação para seguir adiante. Mais uma vez, vou falar do nosso trabalho, que é o trabalho com o táxi adaptado para cadeira de rodas. Eu e a Tatiana somos formados como cuidadores. Temos também na nossa equipe o Júnior e o Noedir, que são motoristas e que fazem esse transporte com a gente. E quem quiser saber mais do nosso trabalho, dá para conhecer através do site www.taxiacessívelpiracicaba.com.br. Lá tem todo o nosso serviço e a ficha dos nossos motoristas. E também pelo Instagram, @taxiacessívelpiracicaba, e também no nosso Facebook. Aqui está a nossa criança, o Arthur, que ele veio para falar tchau para todo mundo, Arthur. Oi, tchau. Boa noite. Beijo. Ai, que linda. Veio cumprimentar e se despedir. E obrigado, mais uma vez, obrigado por todos que participaram. A nossa intenção é colocar depois no Instagram e no YouTube. No YouTube é Táxi Acessível Piracicaba. Boa noite a todos e obrigado.